Concurso para Belford Roxo, 1.723 vagas. Dessas vagas, nós temos de auxiliar administrativo e de professor, professor de todas as áreas. Professor polivalente, que é aquele que atua desde a educação infantil até o quinto ano do ensino fundamental dos anos iniciais, e também professor de arte, história, geografia, ciências, educação física, português, inglês, matemática. Tem vaga para você nesse concurso. Então, se você deseja ser concursado, garantir a sua estabilidade profissional, fica com a gente até o final, que a gente vai fazer a análise do edital aqui de Belford Roxo. Para os cargos onde a exigência é o nível médio, nós temos auxiliar administrativo e professor polivalente. Auxiliar administrativo, então, são 238 vagas imediatas e mais cadastro reserva, salário de R$ 1.518. Para o professor 2 de educação infantil ao quinto ano, o salário é de R$ 2.300 para 20 horas. Então, pensando aí que o professor pode fazer 40 horas, esse salário então é dobrado, mas o que está no edital são 20 horas, está dentro do piso nacional, tá bom? Então o salário tá bacana. As vagas, gente, 1.056 vagas, é muita vaga. Para os cargos de professor 1 de arte, educação física, ciências, história, geografia, língua portuguesa, língua inglesa e matemática, o salário também é de R$ 2.300, mas para 16 horas. E nós temos vagas aí até 92 vagas, dependendo do cargo que você vai escolher. Para os cargos de professor 1, onde ele ministrará 16 horas de aula diretamente com o aluno, ele tem mais 4 horas para planejamento e atividades pedagógicas. Sobre a taxa de inscrição, para os cargos onde a exigência é o ensino médio, que seria auxiliar administrativo e professor 2, que é o professor polivalente, desde a educação infantil até o quinto ano, o valor da inscrição é R$ 100. E para professor 2, que é o professor de arte, educação física, ciências, história, geografia, inglês, português e matemática, o valor da inscrição é R$ 110. E a isenção? Cadê a isenção? Gente, não tem isenção, tá? Esse edital não veio com isenção. Pode ser que eles façam uma retificação do edital e coloquem a isenção, mas não colocaram agora, então não tem muito o que fazer, né? Auxiliar administrativo são 12 vagas para PCD e 238 vagas no total. Para professor 2 de educação infantil ao quinto ano, 1.056 vagas no total e 53 vagas para PCD, pessoa com deficiência. Professor de arte, 36 vagas no total e 2 vagas para PCD. Professor de ciências, 35 vagas, 2 vagas PCD. Professor de educação física, 37 vagas, 2 vagas para PCD. Geografia, 52 vagas, 3 vagas PCD. História, 49 vagas, 3 vagas PCD. Língua inglesa, são 45 vagas imediatas e 3 vagas para PCD. Professor de português, 83 vagas imediatas e 5 vagas para PCD. Professor de matemática, 92 vagas imediatas e 5 vagas para PCD. Gente, é muita vaga, muita vaga. Você tem que fazer esse concurso. Reserva de vagas para pessoas negras ou indígenas, são 20% das vagas, é mais do que para o PCD, para a pessoa com deficiência. E aqui eu vou falar só o número, então, das vagas reservadas para o público de pessoas negras ou indígenas. Auxiliar administrativo, 48 vagas. Professor 2 de educação infantil ao quinto ano, 212 vagas. Professor de arte, 8 vagas. Ciências, 7. Educação física, 8. Geografia, 11. História, 10. Língua inglesa, 9. Língua portuguesa, 17. E matemática, 19 vagas.
As provas para professor acontecerão no dia 10 de agosto. Para professor 1, acontecerá no período da manhã, das 9 ao meio-dia. São 3 horas de prova. Então, para professor de arte, ciências, educação física, geografia, história, língua inglesa, língua portuguesa e matemática, é no período da manhã. E para professor 2, de educação infantil ao quinto ano do ensino fundamental, é no período da tarde, das 2 às 17 horas. Então, dá para fazer 2 provas no mesmo dia. Você faz professor 1 de manhã e professor 2 à tarde. Geralmente, muitos professores têm 2 licenciaturas. Tem ali a pedagogia ou magistério e também tem ali uma especialização. Então, se você é um desses casos, aí você pode fazer as 2 provas, inclusive eu te aconselho a fazer as 2 provas. Até porque quando a gente vê o programa aqui de estudos, nós temos língua portuguesa, são 10 questões, legislação municipal, 10 questões, conhecimentos pedagógicos, 5 questões. Todo esse conteúdo é comum para todos os cargos de professor. Então, se você está estudando para um cargo, serve para o outro também. Então, dá para fazer esse professor 2 e professor 1. E só muda mesmo os conhecimentos específicos, tá? E uma coisa importante aqui sobre esse conteúdo, nós percebemos que existe um peso diferente para cada questão. O que tem mais peso é conhecimentos pedagógicos e conhecimentos específicos. Então, eu sugiro que você comece a estudar por esses conteúdos. Não que os outros não sejam importantes, não que língua portuguesa e legislação municipal não sejam importantes, mas você precisa pontuar bem. E para pontuar bem, onde você tem mais peso, a questão é conhecimentos pedagógicos e conhecimentos específicos. Já a legislação municipal e língua portuguesa, o peso é um somente. Então, para o candidato ser aprovado, ele precisa obter 50 pontos pelo menos, e o total de pontos é 100 pontos que o candidato ele pode fazer nessa prova. Para o cargo de professor 2 de educação infantil ao quinto ano do ensino fundamental, são menos questões, são 30 questões apenas, e o peso é diferente das questões, tá? No caso, língua portuguesa, legislação municipal e conhecimentos pedagógicos, como eu disse, é o mesmo conteúdo que está descrito ali no edital para os outros cargos de professor, mas o peso é diferente. Aqui, conhecimentos pedagógicos são 5 questões e tem peso 3. Lá para professor 1 tem peso 4. E conhecimentos específicos são 10 questões, lá para professor 1 são 15 questões, então é diferente. E aqui tem peso 6, lá tem peso 4, aqui tem peso 6. Então, qual é a minha dica para você? Comece a estudar por conhecimentos específicos. Se você responde as 10 questões corretamente, você já faz 60 pontos. Você já é aprovado, entendeu? Então precisa começar a estudar certo, direito, sempre por aquelas questões que têm mais peso. Então, conhecimentos específicos primeiro, depois conhecimentos pedagógicos e, por último, legislação municipal e língua portuguesa, que tem peso 1, a legislação municipal, e peso 2, língua portuguesa. Então, é necessário que você observe isso também aqui no edital. Para você ser aprovado, você precisa fazer 50 pontos também, e o total de pontos aqui também é 100 pontos das questões. A prova para auxiliar administrativo acontecerá no dia 17 de agosto, no domingo também, no período da tarde, das 14 às 17 horas. Mas uma coisa importante, nós sabemos que o edital pode ser alterado. Vamos supor que o número de inscrições seja muito grande, então eles podem modificar aí o dia e o horário. Por exemplo, se houver muitas inscrições para auxiliar administrativa, eles podem colocar no período da manhã e da tarde, dividir os períodos também, tá? Isso aqui é uma previsão.
São 3 horas também de prova, né? E aqui os conteúdos são língua portuguesa, legislação municipal e conhecimentos específicos do cargo. Para conhecimentos específicos são 15 questões e cada questão tem peso 5. Então você começa a estudar por onde? Por conhecimentos específicos. Língua portuguesa são 10 questões e tem peso 2. Depois de conhecimentos específicos, vai para a língua portuguesa. E deixa por último ali legislação municipal, que tem peso 1 e são 5 questões apenas. Para ser aprovado, você também precisa fazer 50 pontos e o total de pontos da prova que um candidato pode chegar é até 100 pontos. Para o candidato que for detentor de títulos, títulos de doutorado, mestrado ou também uma pós-graduação com pelo menos 360 horas. Você pode enviar e você vai enviar ali pelo próprio site da IAN no período de inscrição. As inscrições vão até o dia 9 de junho. Então, você pode entrar ali na área do candidato e enviar os seus títulos por lá. E no caso, se você tem o título de doutorado, você pode enviar apenas um título e ele tem uma pontuação de 5 pontos. Se você tem mestrado, você também pode apresentar um título de mestrado e ele tem o valor de 3 pontos. E se você tem uma pós-graduação de pelo menos 360 horas, você pode enviar também uma e ela tem uma pontuação de 2 pontos. No máximo de pontos que você vai ali conseguir são 10 pontos. Aqui nós temos o início da inscrição, o último dia de inscrição, que é 9 de junho, o último dia para pagar o boleto, caso você tenha feito a sua inscrição por boleto bancário, que é o dia 10 de junho, um dia após. Nós temos também o prazo de impugnação, que já foi o resultado da impugnação, que é dia 16 agora do mês de maio. Temos também aqui, olha, a convocação para a prova objetiva que vai acontecer no dia 4 de agosto. Temos também os locais de prova que também vão ser publicados no mesmo dia. Temos aqui a aplicação da prova, que nós já falamos que é dia 10 de agosto, e para auxiliar administrativo, dia 17 de agosto, e outras datas também importantes, mas essas são as mais importantes que você precisa saber. Conteúdos para o cargo de professor 2 de educação infantil ao quinto ano do ensino fundamental. Nós temos aqui, eu coloquei por ordem de importância, conhecimentos específicos, que são 33 conteúdos, conhecimentos pedagógicos, 49 conteúdos, língua portuguesa, 11 conteúdos e legislação municipal, 4 conteúdos. Para os cargos de professor 2, que seria o professor que vai trabalhar ali especificamente com um componente curricular ou de arte, ou de ciências, de educação física, história, geografia, língua inglesa, língua portuguesa e matemática, nós temos os conhecimentos específicos determinados para cada professor e a quantidade varia de 12 a 35 conteúdos, depende ali de qual área você vai prestar o concurso. Para conhecimentos pedagógicos, são 49 conteúdos, igualzinho no caso de professor 2 também. Língua portuguesa, 11 conteúdos. Legislação municipal, 4 conteúdos. Para o cargo de auxiliar administrativo, de exigência de nível médio, eles estão com 11 conteúdos aqui de língua portuguesa, 2 conteúdos da legislação municipal e os conhecimentos específicos são 16 conteúdos. Houve um pequeno erro aqui de digitação, do 15 eles foram para o 20, mas são 16 conteúdos apenas de conhecimentos específicos. O concurso de Belford Roxo é um concurso muito importante para você que deseja a sua estabilidade profissional. Nós sabemos que com estabilidade profissional você consegue alcançar muitos objetivos, porque se você trabalha temporário, né, por processo seletivo, contrato, tem meses que você fica sem algum trabalho porque não conseguiu o contrato naquele mês. Esse mês
pode se prolongar, pode até durar anos, né. Então, ser concursado é muito bom por isso, porque você recebe férias, você também tem direito ali ao triênio, né, que são 3 meses remunerado, que os funcionários públicos eles têm direito. É claro que cada prefeitura tem ali a sua regra interna, mas ser um funcionário concursado é muito bom, é muito importante, e o professor hoje, inclusive, aquele professor que estuda, ele consegue escolher onde ele vai trabalhar e vai escolhendo aí as prefeituras que pagam mais, os sistemas de ensino que pagam mais. Nós estamos com um curso preparatório para o professor de Belford Roxo, temos também a apostila, temos várias formas de te ajudar a conseguir alcançar aí a sua estabilidade profissional. Se você não tem muito tempo, nós temos a apostila que está com um valor super bacana, apenas R$ 49,99. Lá você vai ter acesso a tudo de acordo com o edital, questões também que são da banca IAM, para você poder ler ali o resumo do conteúdo que está pedindo no edital e depois fazer questões para testar os seus conhecimentos. E no caso, se você deseja estudar, tem um pouco mais de tempo, quer se dedicar mesmo, quer fazer o preparatório completo, nós temos também o preparatório geral para professor 1, seria ali o professor de arte, ciência, educação física, história, geografia, língua inglesa, língua portuguesa e matemática, que vai conter ali o conteúdo de língua portuguesa, o conteúdo de legislação municipal, o conteúdo também de conhecimentos pedagógicos. Então, você pode estudar e garantir a sua aprovação. Para professor 2, que seria o professor da educação infantil, para o ensino do quinto ano do ensino fundamental, nós temos o preparatório completo. Então tá completinho ali para você. Nós temos ali aulas para você assistir, temos também a apostila. Se você não tem muito tempo, quer estudar por apostila, pode vir com a gente que você vai conseguir estudar e garantir a sua aprovação. Mas se você quer estudar e passar entre os primeiros, fazer o preparatório, então, tem mais tempo de estudos? Nós temos o preparatório completo. Eu vou deixar todos os links aqui. E para também o auxiliar administrativo, nós também temos a apostila para você e temos também um preparatório com conteúdo de língua portuguesa, se você tem mais tempo para estudar. Se não, vem com a gente para estudar na apostila também. Vou deixar os links aqui para você. Já agradeço por ter ficado conosco até o final. Peço para você deixar o seu joinha aí para ajudar o canal, para compartilhar também essa análise de edital com todos aqueles que vão fazer o concurso e aqueles que não sabem também, os seus amigos, seus conhecidos que não sabem, manda para eles esse link para eles conhecerem esse concurso que está aí com as inscrições abertas, para poderem fazer também e melhorar a vida deles, conseguir passar e a estabilidade deles também financeira. Todo mundo quer, né, essa estabilidade financeira, tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigada. Até a próxima. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários.